Olá, meus amores! Retomando, um pouquinho o nosso conteúdo, vamos conversar um pouco sobre os grandes teóricos do absolutismo, sobre os filósofos, os intelectuais que criaram teorias com o objetivo de defender o poder absoluto do rei. E o primeiro grande nome que nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, foi Nicolau Maquiavel. Maquiavel era italiano, a Itália ainda não tinha passado por um processo de unificação, a Itália só será unificada no século XIX, e naquele momento o território italiano era dividido em várias cidades independentes, várias repúblicas independentes. E Maquiavel acreditava que a Itália só seria de fato uma região desenvolvida a partir do estabelecimento de um poder absoluto. No seu livro, O Príncipe, Maquiavel defende, inclusive, que os fins justificam os meios. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria afirmar, ele queria defender que se fosse preciso cometer alguns atos considerados errôneos, alguns atos considerados atrocidades, o príncipe ou rei deveria sim fazer isso para conseguir o seu maior objetivo, que era a harmonia social, a paz, o bem de todos. Outro teórico muito importante foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu uma obra muito lembrada até os dias de hoje, que foi o Leviatã. O Leviatã era um monstro fenício, um monstro da antiguidade. Esse Leviatã representava o caos, a desordem, a bagunça. E para Thomas Hobbes, apenas o poder absoluto do rei, apenas o poder absoluto do soberano poderia destruir definitivamente esse Leviatã e trazer a paz, trazer a harmonia social. Outro teórico de grande importância, inclusive um teórico que foi utilizado por muitos reis, foi o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet era um religioso, ele era um membro do clero católico, ele era francês e ele defendeu o direito divino dos reis. Ele defendeu uma teoria que afirmava que o rei era rei porque o rei foi escolhido por Deus, porque o rei era um representante de Deus na terra. Então, ir contra o rei significava ir contra Deus. E para a gente finalizar o nosso conteúdo, a gente não pode deixar de conversar sobre as medidas econômicas do absolutismo. Essas medidas econômicas foram chamadas de mercantilismo. O mercantilismo consistiu nas regras econômicas, nas medidas, nas decisões tomadas pelos reis absolutistas no campo da economia. Esse mercantilismo possuiu algumas ideias principais, alguns princípios. Entre eles, nós temos o metalismo, que é a acumulação de metais preciosos. Os países europeus vão buscar acumular ouro, acumular prata, porque quanto mais metais preciosos um país tivesse, mais rico e desenvolvido ele seria. Outro princípio muito importante é a balança comercial favorável. O que é que significa isso? Significa vender mais, ou seja, exportar mais e comprar menos, importar menos. O país que conseguisse vender mais e comprar menos teria uma balança comercial favorável. E essa balança comercial favorável é almejada por muitos países até hoje. Hoje, quando um país tem uma balança comercial favorável, nós dizemos que esse país está em uma situação de superávit. E quando o país tem uma balança comercial desfavorável, nós afirmamos que esse país vive uma situação de déficit econômico. Outra medida muito importante era o protecionismo. O termo protecionismo significa proteção da economia. O protecionismo é uma medida muito utilizada por vários países até a atualidade. O protecionismo significa taxar os produtos importados, ou seja,
aumentar os impostos pagos pelos produtos que vêm de fora, para que os produtos nacionais fiquem mais baratos e vendam mais. O objetivo é proteger o produto nacional. Eu até falei para vocês na aula dos perfumes importados. Porque os perfumes importados são tão mais caros do que os perfumes nacionais? Porque o governo aumenta os impostos pagos pelos perfumes importados para que o perfume nacional fique mais barato e venda mais. A mesma coisa acontece com os carros e com tantos outros produtos importados. E a última característica é o colonialismo. O que é o colonialismo? É a exploração de outros territórios. Nós vamos ver em outros momentos que países como Portugal, Espanha, Holanda, a França, a Inglaterra, colonizaram territórios em regiões da América, da África e da Ásia. O objetivo era explorar essas regiões e conseguir lucrar com elas. Nós vamos acompanhar bem de perto o que aconteceu, por exemplo, com Portugal e o Brasil. O Brasil era território português, o Brasil era colônia de Portugal, e Portugal explorou inicialmente, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro e por aí vai. O objetivo era enriquecer, lucrar com o que era obtido nesses outros territórios, nessas colônias, certo? Amores, espero ter ajudado com essas videoaulas. Espero na semana que vem voltar à nossa rotina habitual. Tenham um ótimo fim de semana. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchauzinho.